Criança que lê e não compreende. Nesse vídeo nós vamos ver um fundamento necessário para que a criança possa aprender a ler e compreender a sua leitura. Compreensão da linguagem. A criança que ela tem uma boa compreensão da linguagem é uma criança que ela vai se comunicar melhor com os pais, ela vai se comunicar melhor na escola, com os coleguinhas, com os professores, com os familiares. A compreensão da linguagem vai influenciar positivamente todos esses aspectos da vida social, da vida escolar. Vai ser uma criança que vai ter mais interesse por leitura, por escrita. Ela vai poder estar mais motivada, porque ela vai estar compreendendo as atividades escolares, as atividades de vida diária, o que é necessário para desenvolver uma boa compreensão de linguagem. Eu tive contato com um adolescente que ele tinha um desenvolvimento escolar bem adequado, mas quando se tratavam de questões que envolviam histórias em quadrinhos e metáforas, ele tinha muita dificuldade de compreender. E também no seu dia a dia, analisando, consegui perceber que ele também, na sua comunicação, nas relações sociais, ele também tinha dificuldade de compreender questões mais sutis, brincadeiras, questões que têm um segundo sentido. Então, isso estava afetado nesse tipo de linguagem. Então, como é que a gente pode desenvolver essa compreensão? E tem dois fatores importantes. O primeiro deles são as questões neurobiológicas. Então, já durante a gestação, quando a mãe está gerando esse bebê, se ela recebeu todos os nutrientes necessários, se houve intercorrências durante essa gestação, alguma doença, se esse parto foi um parto tranquilo, se teve alguma intercorrência também, tudo isso pode afetar as questões neurobiológicas na criança. A segunda questão também são as questões sociais. Como é a interação do meio dessa criança? Como ela interage com as pessoas? Esse ambiente é um ambiente rico de estímulos, é um ambiente com poucos estímulos. Então, tudo isso vai afetar a questão da compreensão da linguagem. E quanto a ler e compreender a linguagem, então, ela é fundamental nesse processo. Quando a linguagem ela é bem desenvolvida, nós vamos ver reflexos disso na cognição. Habilidades cognitivas como a memória, a atenção, a percepção, elas estão muito relacionadas à linguagem. Ela vai dar apoio a todas essas estruturas, porque se você tem uma boa linguagem, você vai conseguir memorizar, porque você vai memorizar com associação de ideias. Uma criança, ela viu um gato. Ela viu um gato e ela sabe que o nome desse animalzinho é gato. E ela conhece já o nome das cores. Então, ela pode identificar esse gato como um gato branco. E ela também conhece proporções, ela sabe o que é grande, o que é pequeno. Então, ela pode dizer que esse gato é um gato branco pequeno, um gato branco grande, um gato preto pequeno. E essa linguagem dela vai ficando mais complexa à medida que vai adquirindo mais vocabulário. E a linguagem está amplamente ligada também à comunicação. Vamos voltar ao exemplo do gato. Se tem um gato na sala da casa da criança e ela quer comunicar que esse gato está lá, então ela tem que conhecer o nome desse animalzinho, que aquele ambiente é uma sala e que ele está ali. Então ela vai dizer: mamãe, o gato está na sala. E se são dois gatos, ela pode compreender também que a forma de comunicar isso vai mudar um pouco. Ela vai usar o que é o plural, que nós conhecemos, né? Então ela vai dizer: os gatos estão. Então, dois gatos, ela já conhecer numerais, por exemplo. Então, a linguagem vai dar todo apoio a essa comunicação. E quanto melhor, mais desenvolvida, melhor essa comunicação, mais bem elaborada, mais complexa, mais compreensível também. O conteúdo dessa comunicação também vai ser muito melhor elaborado quando a linguagem está bem desenvolvida. O sentido das palavras vão ser melhor utilizados. Por exemplo, se ela quer cumprimentar e dia, ela vai saber utilizar a expressão bom dia, e que isso é utilizado quando se chega, por exemplo, que é a função pragmática. Eu sei o momento adequado de usar a expressão, por exemplo.
Você já viu aquela criança que, onde chega, ela pergunta, fala, comunica? Então, essa criança, com certeza, ela vive num ambiente de estímulos, onde ela é ouvida, onde ela é estimulada a se comunicar também. Então, a nossa cultura, ela afeta muito a nossa linguagem, a nossa compreensão, o uso da nossa linguagem também. Então, por questões culturais, isso vai ser diferente em algumas regiões, assim como o uso, inclusive, entre famílias também essa linguagem ela vai ser um pouco diferente. Por exemplo, se você, na sua família, vocês têm como um combinado, vamos assim dizer, que os idosos são chamados de senhores e não de você. Então, você vai passar isso para o seu filho. Isso vai ser uma convenção entre vocês. Mas pode ser que tenham famílias em que os idosos podem ser chamados de você, às vezes até o próprio idoso diz assim, não, senhor não, senhora não, me chamo de você. E isso é uma convenção, tanto cultural quanto familiar. E eu só posso entender aquilo que eu conheço. Imagina, você já leu aqueles rótulos de gelatina que vem lá uns ingredientes super esquisitos? A gente lê aquilo, mas a gente não entende, sabe? Então, para que a criança venha compreender, ela precisa sim ter uma boa compreensão de linguagem, de vocábulos, de palavras. Você imaginava que a linguagem poderia interferir no processo de compreensão de leitura? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que ele possa ajudar outras crianças e até mais!